falando sobre fraudes do INSS. Maurício Camizotti fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O empresário, que está preso desde setembro do ano passado, admitiu descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto. E é apontado como um dos beneficiários desse esquema. Pedro Moreira, lá em Brasília, vai trazer mais informações para a gente sobre essa, Pedro, que é a primeira delação dessa investigação sobre fraudes no INSS. O que já sabemos, hein, Pedro? Bom dia. Oi, Carol. Um bom dia para você. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. A confirmação de que Camizotti teria fechado um acordo de delação premiada com os órgãos de justiça e com a polícia é do nosso analista Caio Junqueira, que também informou, Carol, que estariam em andamento mais duas outras delações. A do procurador federal Virgílio Oliveira Filho, que está preso desde novembro do ano passado, e também de André Fidelis, que foi diretor de benefícios do INSS até julho de 2024, quando foi afastado depois de uma série de reportagens do portal Metrópolis, que primeiro noticiou as questões dos descontos de entidades associativas em aposentadorias e pensões. No caso do empresário Maurício Camizotti, Carol, ele está preso desde setembro do ano passado. Foi preso em uma das fases da Operação Sem Desconto. Na mesma fase também foi preso Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como o Careca do INSS. Os dois foram apontados como operadores financeiros desse esquema, ou seja, eles tinham uma rede de empresas para fazer a lavagem de dinheiro, né? Fingiam, de acordo com as investigações, emitiam comprovantes, notas fiscais de prestação de serviços para as entidades, de uma forma de receber dinheiro dessas entidades, poder distribuir os recursos para as pessoas que organizavam o esquema. O filho de Camizotti chegou a depor na CPMI do INSS em fevereiro desse ano, Paulo Camizotti. Ele compareceu na condição de testemunha e tinha um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal que dava a ele o direito de permanecer em silêncio. Então ele respondeu poucas perguntas dos senadores, né, mas ouviu muitas acusações. A CPMI do INSS, Carol, chegou a falar que Maurício Camizotti teria movimentado mais dinheiro, Maurício e a família dele, as empresas ligadas aos familiares, teriam movimentado mais dinheiro do que o próprio Careca do INSS, que é apontado como principal operador financeiro desse esquema, né? A gente lembra que as fraudes do INSS foram atacadas pela primeira vez, a história veio a público, né, com mais força, no ano passado, está quase fazendo um ano da primeira fase da Operação Sem Desconto, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da República, tendo como alvo essas entidades associativas que fechavam acordos com o INSS para poder oferecer serviços, né, teoricamente serviços como prestação de serviços em assessoria em saúde, né, uma série de serviços para aposentados e pensionistas, e em troca poderiam descontar as suas mensalidades diretamente de aposentadorias e pensões. E o que a gente viu foi que a maioria dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos desconheciam, né, para que servia aquelas entidades, não lembravam, não tinham autorizado os descontos para serem feitos diretamente em seus benefícios, e as investigações apontaram que até em torno de 6 bilhões de reais poderiam ter sido descontados dessa forma, o que levou o governo federal a montar aquele grande esquema de acordos extrajudiciais para fazer a devolução desses valores. Inclusive, o governo vem prorrogando o prazo, né, constantemente, para que aposentados e pensionistas possam aderir a esse acordo e receber esses recursos de forma extrajudicial. A questão do INSS também é um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro André Mendonça. As investigações ainda continuam, mas a gente lembra que outras frentes, né, como a própria CPMI do INSS no Congresso, não conseguiu entregar um resultado concreto, porque não conseguiu aprovar um relatório final, né, no final dos trabalhos da CPMI. Mas então nós temos a primeira confirmação, a confirmação da primeira delação premiada, que é fechada por um desses envolvidos, por um desses acusados, nessa grande fraude que foi deflagrada no ano passado, né, Carol, e que lesou tantos aposentados e pensionistas nesse drama que a gente vem acompanhando há praticamente um ano, Carol.